citou o Hamilton, ô Lucas. Você teve aqui, acho que em agosto do ano passado, e acho que foi um dos primeiros a cravar que muito provavelmente não daria resultado. Foi Eu acho que discutida foi o primeiro mesmo. do marketing, Coragem, da contratação. Muita gente criticou, mas enfim, um ano depois, a gente está aqui em agosto, uma situação difícil, para dizer o mínimo, dele na Ferrari. Eu queria que você analisasse esse momento atual do Hamilton. E, enfim, a galera bateu em você, mas no fim das contas o tempo te deu razão. Eu torço pela recuperação dele e pelo esporte. Eu também torço pela recuperação dele. Eu acho que para mim, ele é o Messi do automobilismo. Ele cresceu de novo. O Vettel, a minha geração, né? Eu corri com o Hamilton, com o Vettel, com o Kubica, desde o kart. Né? Então a gente correu o Campeonato Mundial de Kart junto, depois o Europeu de Fórmula 3, depois Fórmula 2, depois Fórmula 1. Então, assim, é um cara que quando eu olhava, eu falava, pô, esse cara era tipo, sei lá, eu imagino bater bola com o Federer ou com o Nadal, entendeu? Tipo, pô, você é bom, mas é outro nível, assim. Era um cara realmente diferenciado. Você pode ter umas temporadas de Andy Murray, mas não... Exato, entendeu? Você consegue ganhar, tipo, sei lá, da Fórmula 3, quando a gente correu junto, ele ganhou 16 coisas e eu ganhei 3. Tipo, dá pra você ganhar uma ou outra, mas na média, entendeu? É o Sinner e Alcaraz agora, assim. O cara era diferenciado, é um piloto dos melhores, na minha opinião, talvez o melhor ou um dos melhores da história do automobilismo. Só que ele já não tá no pico dele. A Ferrari é uma Ferrari meio desorganizada ali. O Leclerc tá no pico dele, tá na Ferrari, já estava lá. A Ferrari não tem o melhor carro. Se tivesse o melhor carro, estaria uma outra. Se fosse uma McLaren, seria outro time. A gente não estaria tendo essa conversa. Então, assim, foi uma combinação de fatores que levou ele para lá. Inclusive, eu acho que nem foi uma decisão do management, foi uma decisão de levar o Hamilton para lá. Foi uma decisão talvez um pouco mais global. Eu imagino, né? Marketing, porque obviamente o Hamilton tem uma legião de fãs e com razão, inclusive. Mas eu acho que, inclusive, nessa condição atual, o Hamilton fazendo agora 41 também, ou 40 tal, ele já passou o pico dele. E a experiência ajuda até um certo ponto, mas ele está com um companheiro de equipe muito forte e eu espero que ele recupere. Eu acho que ele vai recuperar, porque não dá, eu acho que não existem pontos positivos e negativos. Ele teve uma corrida boa, depois uma corrida ruim, então assim, eu acho que ele vai recuperar, mas na média eu acho que ele não vai andar na frente do Leclerc, não porque mas pela situação atual, pela Quando idade. Você diz recuperar, ficar menos atrás, o que Não, seria é assim, recuperar? então, eu até falei com a Juliane quando eu fiz A Gil Serrazoli, né? quando eu fiz o podcast com ela, foi logo depois que o Hamilton tinha feito uma boa corrida, acho que na Hungria. Talvez. Não lembro. No... Na Áustria, acho. Ah, Na Hungria, acho que foi mal. Sei Mas lá, uma dessas recentes, né? E tem uma linha da estatística bem interessante, chama Return to the Mean. Quando você... É bem interessante isso, né? Eles fizeram isso com... Tem um estudo interessante com um piloto da Força Aérea. E o piloto pousava... Digamos que o piloto pousava bem no porta-avião. Ele tinha um retorno positivo. Nossa, você pousou muito bem. E o cara pousava mal, foi um estudo feito, né? Ele tinha um retorno negativo. Então o cara pousava mal, falava, não, você é ruim. E o cara que pousava mal, melhorava. E o cara que pousava muito bem, ele piorava. E começou a não fazer sentido. Eles testaram isso, depois testaram o inverso. O cara que pousava bem, você falava mal, e o cara que pousava mal, você falava bem. E não existia correlação entre o incentivo e o cara pousar bem ou mal. E no final, esse estudo conclui que é o seguinte: você tem uma média que você performa, que se você performar muito fora daquela média, um cara que jogou um jogo de futebol e fez 3 gols no jogo, digamos, vai fazer uma analogia mais próxima. O próximo jogo, a chance de ele não fazer 3 gols é muito mais alta do que ele performar naquele nível que ele performou naquele jogo por uma série de fatores. Mas é simplesmente uma média estatística. Então, se ele teve uma corrida muito boa, a chance é que ele volte para a média estatística das corridas anteriores. Então o pessoal fala, agora ele acertou, o engenheiro... Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Não, a tendência natural, se não tiver outros fatores, é ele voltar, por mais que ele tenha performado super bem numa corrida, eu vejo isso comigo também. A chance é que ele volte para a média, e se ele performou mal, é que ele que ele faça uma corrida melhor a seguinte, porque ele também volta para a média. Então, assim, a tendência natural é você performar perto daquilo que é a sua média.
Isso em vários fatores da sociedade, não é só no esporte. Então, assim, por mais que você faça um jogo, um tenista lá, que vai lá e 6-0, 6-0. 6-0, 6-0, aquele jogo, o cara joga o melhor que ele jogou na vida dele. A chance dele voltar para a média depois num outro campeonato ou durante o ano inteiro é natural. Então ele não vai performar. Tipo, ele não performa daquele jeito, ele tende a voltar para a média. Então eu acho que o Hamilton, quando eu falo recuperar, é o seguinte: como ele teve uma corrida muito ruim agora, a tendência natural é ele ter corridas melhores do que a última que ele teve. Voltar para a média. Mas a média eu acho que vai ser pior do que a do Leclerc. Porque está sendo. A aposentadoria, qualquer coisa que vale, você acha que não sei lá, daí é uma questão mais complexa, né? Eu acho que ele tem um valor absurdo como desenvolvimento de carro, motivação. Se ele quiser trabalhar com isso, eu acho que ele tem um valor absurdo para 26, desenvolver o carro, trazer gente boa, ele é um líder. Mas assim, como piloto para ganhar o campeonato, eu acho que é muito difícil ligar do Leclerc. Mas ele tem outros valores dentro da equipe. Quanto que você acha que essa questão cultural do ambiente não impacta e dificulta? Porque você, por exemplo, trabalhou bastante. Renault, Virgin, Audi, Mahindra, Lola, Yamaha. Você teve ao longo da carreira que se adaptar a diferentes contextos de trabalho. Eu acho que o próprio brasileiro em si, cara, eu acho que já nasce com esse jogo de cintura. Ele inglês a vida inteira na Inglaterra. Tem brasileiros e brasileiras, né? Acho que cada pessoa... Depende muito, né? Acho que eu já vi de tudo, assim, já vi gente com excelente ética de trabalho de diversos países. Acho que não dá para atribuir isso a uma cultura, assim. Óbvio que, de novo, na média, a gente pode ter essa conversa e falar, de repente a média brasileira é um pouco mais jogo de cintura do que a média alemã. E faz sentido isso, mas assim, como indivíduo é difícil você classificar. Mas eu acho que isso, no final, ajuda muito no desenvolvimento de uma equipe, você ter esse tipo de liderança, você ter esse tipo de posicionamento para ajudar a equipe a crescer. A cultura dentro da equipe faz muita diferença. Porque a tendência natural é dos outros empregados ou dos outros componentes da equipe se adaptarem à média daquela cultura. Então, por exemplo, acontece direto isso. Você tem 3 mecânicos excelentes trocando pneu em 2 segundos. Só que um troca em 4. Ou aquele cara melhora para 2, ou ele é naturalmente excluído daquele environment. Porque o carro precisa de 4 pneus para andar. Então, os outros mecânicos que trocam em 2, os caras se esforçam, trabalham, vão lá e trocam em 2. O outro cara vai lá, toma cerveja, não está muito aí, troca em 4. Os 3 outros, eles têm 2 opções. Ou eles também trocam em 4, e daí a cultura da equipe volta para falar, não, volta para trás, ou o cara que troca em 4 é naturalmente expelido. Ele não faz parte do clube de quem troca em 2 pneu. Isso funciona para toda a área de management, começa no líder, que era na época o Jean Todt, o Ross Brown, mas isso desce, pode ser na Fórmula 1, pode ser na Fórmula E, pode ser numa motorsport.com, pode ser... Se você tem uma cultura de performance, uma cultura de entrega dentro da equipe que é forte, a tendência natural é que as pessoas entrem nessa cultura. E quando isso começa a ser revertido, você só tem, digamos, gente preguiçosa ou uma cultura que não é forte, a tendência é que se você coloca um cara bom lá dentro, ele vai se adaptar para o pior. Se todo mundo fica aqui no motorsport.com até as 8 da noite trabalhando, tal, o cara entrou aqui, vê todo mundo fazendo isso, o cara vai fazer isso. Vai ter que fazer isso, entendeu? Então essa cultura dentro da equipe é muito forte. E às vezes eu vejo isso um pouco falho. Ou eu vi no passado um pouco falho, por exemplo, em várias equipes que eu trabalhei, várias. E na Fórmula 1, em algumas equipes, por exemplo, quando você trocou o líder da Ferrari, quando o Jean Todt saiu da Ferrari, o Jean Todt e o Michael eram o exemplo disso. O Michael, o cara era workaholic, trabalhava, então o cara já... Ele colocava o target lá em cima. Então todo mundo tinha que acompanhar, e o Jean Todt também. Então, assim, isso, por que eles tiveram tanto sucesso? Porque essa cultura ficou permeada durante anos na Ferrari. E para reverter isso é muito difícil, porque eles têm trocado tanto o team principal. Entra um, sai outro, porque é muito difícil você fazer isso dentro da equipe. E é o diferencial. E não só para a equipe, para qualquer tipo de empresa que quer ser bem sucedida. Essa cultura é muito importante. É o mais importante para você ter um resultado quando você está em trabalho de equipe.